Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui meu som. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo com a internet? Só pra eu saber. Tudo bem, tudo bem. Bem-vindas. Às vezes eu fico meio quieta, tá, gente? Porque os comentários, eles têm um delay aqui pra mim, a hora que eles chegam. Eu fico, tipo, esperando o comentário chegar, tá? Mas está tudo certo. Como que vocês estão nessa terça-feira de manhã? Prontas para falar sobre prosperidade, sobre abundância? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu vou explicar, né, a minha história sobre isso com vocês e como que eu usei o Theta Healing, como eu continuo usando, obviamente, né, pra curar essa situação, né, pra resolver esta parada, que eu sei que é uma parada, né, que vocês passam também. Aliás, enquanto o pessoal tá entrando, conta pra mim aqui nos comentários, gente, como que é essa questão de prosperidade pra vocês, de escassez, né? Essas questões com desafios financeiros. Comenta aqui um pouquinho pra mim, pra eu saber, pra eu poder desenvolver essa live ainda mais focada, né? Digamos assim, pra vocês também. Bom dia quem tá entrando, sejam bem-vindas. Sabe, eu quero saber se essa questão da escassez para vocês é algo, né, que tá reverberando por aí, se é algo que tá na sua história, né, na sua família, ou se é algo, né, que surgiu depois de você ser terapeuta, às vezes, se foi algo que você acabou engatilhando por conta disso, né? Só para eu entender. Bom, enquanto eu não sei, esses comentários estão com muito atraso pra mim, eu vou começar a falar, tá? E aí qualquer coisa depois, né, eu vou lendo o que vocês forem me trazendo, tá? Então, muito bom dia oficialmente pra vocês, minhas queridas. Sou a Juliana Diamandi, terapeuta, instrutora de Theta Healing, de cristais, né? Assim como vocês, eu sei o que é estar em um lugar muito ruim, né? Ontem eu já contei pra vocês a questão da minha comunicação, eu contei pra vocês a questão da minha timidez, o que eu fiz com o Theta Healing pra poder trabalhar isso, pra poder curar isso, né? E aí hoje eu vou falar pra vocês a questão do meu financeiro, da escassez que eu passei, né? Então, essa questão de escassez, né? Quando a gente for falar assim de crenças mesmo, né? São crenças genéticas muito profundas que existem na minha família, né? Então, os meus avós, para vocês entenderem um pouquinho da história da minha família, né? Os meus avós, eles são da época, assim, da guerra, né? O meu avô materno, ele é refugiado de guerra. Ele, né, eu falei pra vocês que a minha família é uma família de judeus, né? Então ele veio fugido de guerra. Ele veio pro Brasil depois de muito, muito tempo, perdeu assim a família inteira, só encontrou um irmão dele anos e anos depois. E a situação aqui, né, assim como é a situação de refugiados, digamos assim, né, é uma situação de muita escassez, né? De repente você tem várias coisas e de repente você não tem nada. Outras pessoas da minha família também vieram um pouquinho antes da guerra estourar, então não foi uma situação tão forte igual a do meu avô, mas de alguma forma, pela minha genética, pelo meu sistema de crenças, né, eu tinha muita coisa ligada com esse meu avô.
muita coisa ligada com essa questão da falta na guerra mesmo, do medo da perda, né, das coisas que aconteceram. Meu avô virou, assim, morador de rua com seus, sei lá, eu não lembro, não sei exatamente quantos anos ele tinha, porque ele mentia a idade dele, né, pra gente, que ele era muito vaidoso, mas ele virou morador de rua, eu acredito, com uns 11, 12 anos, que foi quando a guerra estourou lá na Europa, né? O meu avô, ele era da Lituânia. Então, assim, eu carreguei muitas crenças que vinham lá dele, da situação que ele passou, né? Algumas coisas das outras pessoas da minha família também, mas estava muito direcionado, assim, com ele, né? E a minha família, ela tem essa questão de passar por altos e baixos com o financeiro, né? Tanto assim, os familiares mais próximos, quanto a minha própria família mesmo, meu pai e minha mãe, sempre foi uma questão que existiu. Mas, independente disso, né? Independente de ter passado por esse cenário, eu não tinha noção disso. Obviamente, quando a gente é criança, a gente não tem noção disso, sabe? A gente, né, não tem noção que tá faltando talvez alguma coisa, a gente não tem noção de que talvez, né, poderia ser mais. A gente não sabe, a gente se diverte com o que a gente tem, né? Quando a gente é criança, a gente cria o nosso próprio mundo. E uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas é que eu sou uma pessoa extremamente imaginativa. Tipo assim, eu tenho uma imaginação, assim, muito incrível, sabe? Especialmente quando eu vou fazer Theta Healing, quando eu vou fazer os meus testemunhos e tal, né? E nossa, assim, eu imagino várias coisas. Desde muito pequena, tipo assim, eu tenho imaginação bem ativa. E aí eu, sei lá, eu criei na minha cabeça, tipo, um universo em que eu não era escassa. Entende? Tipo assim, a vida toda, mesmo que não era a situação real, na minha cabeça eu não era escassa, na minha cabeça não tinha falta, não tinha necessidade, sabe? Não tinha dificuldade financeira. Não existia isso na minha cabeça mesmo. Tipo assim, não tinha isso. Era algo que eu simplesmente não me preocupava. Mesmo depois, quando eu tive a minha independência financeira, não era assim. O Bruno às vezes ficava mais nervoso do que eu com certas coisas, e eu assim, tipo, nossa, lá na minha cabeça, assim, sou próspera, sabe? Assim, criando essa realidade, né? Só que o que aconteceu? Entrei nas terapias, né? E quando eu entrei nas terapias, assim, eu estudo autoconhecimento há mais de 10 anos, que eu já falei pra vocês. Até então, tranquilo. Entrei no Theta Healing, tranquilo também. Comecei a me trabalhar dos meus traumas e tal. Só que aí eu decidi me tornar terapeuta, assim, como uma profissional, né? Eu decidi começar a seguir com isso, virou uma chavinha dentro de mim. E a escassez bateu. Mas a escassez bateu forte, assim, forte mesmo. A ponto de que quando eu saí da moda, né, eu tinha uma reserva financeira muito boa. Assim, uma reserva financeira muito boa mesmo, porque eu trabalhei 8 anos da mesma empresa, sabe? Então foi assim, tipo, uma bolada, fora o dinheiro que eu já tinha, né, investido e tal, né? Então entrou uma bolada assim na minha vida. Só que eu não percebi que existiam buracos de abundância na minha vida. Eu não sabia sobre isso, né? Não tinha consciência disso no meu sistema de crenças. Então, mas meio que já tava lá. Então, assim, gastar desenfreadamente, né? Achar que quanto mais eu gastava, mais entrava na minha vida. Meio que assim, isso é uma escassez de uma certa forma, sabe? A Havaiana, ela chama isso não como um buraco de abundância mesmo, né? Então, eu tinha esses buracos de abundância, mas eu não me dava conta disso, tá? Eu não me dava conta, mas quando eu virei terapeuta, essa chavinha virou dentro de mim e bum, caiu com tudo a escassez, né? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês também, né? Vocês que já estão aí trabalhando como terapeuta, só conta aqui pra mim. Depois eu vou ler os comentários que vocês mandaram, né? Mas conta aqui pra mim se isso aconteceu, sabe? Antes tava normal e aí você virou terapeuta, começou, bum, né? A baixar mesmo a escassez dentro de vocês. E aí o que acontece, né? A gente vai evoluindo todos os dias, né? E conforme a gente vai vivendo coisas diferentes, a gente vai acessando pedaços diferentes da nossa mente também. A gente vai acessando crenças diferentes que talvez estavam lá adormecidas, mas a partir do momento em que você começou a agir de uma forma, bum, né? Você começou
a engatilhar várias crenças que vinham da escassez e tal. Pode ser que não, a Manu colocou aqui, né, não sou terapeuta, mas assim, autônoma, sabe? Quando dá uma virada de chave, às vezes a gente tá numa situação lá na CLT e tal, num casulinho, e aí você vira autônoma, você vira terapeuta, né, vai virar empreendedora. E aí essa situação ela muda internamente em você, porque você começa a engatilhar outras partes do seu cérebro. E isso aconteceu comigo, eu assim, meu Deus. Né? Então o dinheiro que eu tinha reservado, ó, começou a sair da minha vida, tipo assim, loucamente, sabe? Saía da minha vida muito, muito, muito. Até que o Bruno, ele ficava, sabe, preocupado mesmo comigo. Obviamente que na época, né, ele tinha o trabalho dele, então tava entrando dinheiro em casa, né, mas eu não tava trazendo dinheiro pra casa, eu só tava perdendo dinheiro, né, cancelado o criador, né, mas assim, tava perdendo dinheiro. Né? E aí eu assim, meu Deus do céu. Então, quando eu comecei decidi, vou me tornar terapeuta, esse foi o meu foco do meu trabalho de crenças. Mas assim, o foco mesmo, loucamente, a ponto de que todo dia eu fazia crença relacionada com dinheiro, com escassez, com clientes, sabe? Com várias coisas. Assim, eu trouxe um foco assim tão grande pra isso que virou um peso na minha vida, sabe? Porque o que acontece? Quando a gente coloca tanta energia, assim, sabe? Em uma única coisa, tipo assim, e aquela cobrança, preciso resolver, é como se a gente mesmo estivesse travando aquela situação, a gente não deixasse aquela situação fluir, sabe? Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. E assim, eu lá, né, trabalha. E aí eu comecei sabe assim, a gente começa a ficar tão obcecado com uma situação, né, que eu começava a inventar crença na minha cabeça. Então eu começava a inventar que eu não gostava de pessoas ricas e não era verdade, sabe assim, eu comecei a engatilhar mesmo, tipo, várias coisas, sabe? E aí eu precisei ir sempre em busca da maior verdade, né? Eu precisei ir em busca da maior origem. Então, assim, a gente começa a ficar obcecada, sabe? Eu comecei a a ter brain candy, né? Que são as elucubrações mentais que a Baiana fala. Quando a gente começa a ficar, tipo assim, obcecada com um assunto e sempre em busca da verdade maior, né? Eu fiquei presa nessas elucubrações mentais por conta da situação do meu financeiro mesmo, né? E assim, isso foi muito desafiador, foi muito pesado pra mim. Porque foi uma época que, assim, comecei a atender, né? Não vinha clientes. Então a gente, né? E assim, eu tô vendo que vários de vocês falando assim, sou autônoma, né? É a mesma situação, né? Autônomo terapeuta só muda a profissão aí, mas a situação é bem parecida. Então, assim, você tá lá a serviço, você sabe que você pode ajudar as pessoas, você sabe que você pode fazer o que é necessário, mas você não tem quem atender. Por quê? Porque toda essa atenção que a gente vai carregando em cima daquela situação, né, vai sendo refletida no nosso campo eletromagnético, vai sendo refletida na energia que fica à nossa volta. E as pessoas, elas sentem isso. As pessoas, elas até querem o nosso serviço, às vezes elas se interessam pelo nosso serviço, mas quando chega na hora de fechar, ela fecha com outra pessoa, entende? Porque no nosso campo existe um incômodo, né? Existe uma situação que não tá confortável para que essa pessoa se aproxime. Então isso estava acontecendo comigo. Quando eu me tornei instrutora, mesma coisa. E aí começou a ficar a parada, né, um pouco mais séria, porque começou com alunos, né? Então eu me via numa situação de que eu me arrastava, assim, pra atender cliente, sabe? Tipo assim, lambia o chão que a pessoa passava, né? Com alunos também, tipo assim, nossa, não, só venha por aqui, e oferecendo bolsa, e oferecendo desconto, e fazendo atendimento coletivo. Tudo isso que vocês fazem hoje, né? Assim, de ficar postando desconto o tempo todo no Instagram. Eu fiz tudo isso, por isso que eu dou as chineladas em vocês, né, de tipo assim, não faz isso, porque eu sei o caminho, eu sei que não é isso que vai fazer vocês terem atendimento, porque não funciona. E quanto mais eu dava desconto, quanto mais eu ia atrás do cliente, menos cliente eu tinha, porque mais eu tava vibrando na escassez. Então eu tava parecendo assim, sabe, a banca da feira, né, no primeiro horário
tem um tal preço e aí passa, né, tipo assim, ou algumas horas de feira, aí começa a baixar. Eu tava parecendo a feirante, sabe, com o meu atendimento. Então o Bruno colocou aqui, né, tipo assim, eu já participei de feira holística, gente. Assim, e nada contra quem participa de feira holística, tá? Mas assim, vocês sabem o que é ficar lá 2 dias, sabe? No desconforto, no barulho, naquele barulho de música cigana, porque, né, feira holística sempre toca umas músicas ciganas e tal, né, tipo assim, isso é bem temático, né, e assim, naquela barulheira mesmo, ensurdecedora, e você lá alinhando os chakras da pessoa, eu fazendo teta healing, gritando no ouvido da pessoa, sabe, assim, tipo, eu tava no ápice da minha escassez, no ápice, tipo assim, e nem na feira holística eu ainda participei e me deu prejuízo, sabe, perdi dinheiro ainda, porque não vinha cliente de jeito nenhum, nem divulgação, nem aluno, não vinha nada, sabe? Foi um momento, assim, super desafiador mesmo na vida, até que começou a bater um grande desespero. E aí, o que aconteceu, né? Eu me trabalhando com isso, trabalhando, procurando pelo em ovo mesmo, tá? Foram alguns meses, eu falo que foi, assim, mais ou menos... um pouco mais de meio ano, que eu fiquei realmente quebrando a cara. Porque eu não, quando eu entrei no Theta Healing, né, no mês que eu entrei, eu não queria ser terapeuta. Eu achava que eu ia continuar na moda, eu tava fazendo isso pra minha própria vida mesmo. Eu procurei o Theta Healing pra melhorar a minha própria vida, né, que ninguém é obrigado a ser terapeuta quando estuda. Só que assim, eu fiquei quebrando a cara por um pouquinho mais de meio ano. Até que chegou um dia que eu tava assim, tão desgastada. Mas assim, eu tava no próprio burnout espiritual. Eu tinha saído de um burnout por causa da moda e eu entrei num burnout espiritual de tanto que eu tava assim, intensamente, sabe? Querendo fazer as coisas e eu não conseguia. E assim, pra vocês terem noção, existe um curso dentro do Theta Healing, que é o Manifestação e Abundância. Eu tava assim, numa cegueira com a minha escassez tão grande que nem entender a proposta do curso eu consegui entender direito. Sabe? Tipo assim, a informação ela não entrou, ela foi entrar meses depois na minha vida, quando eu tava um pouquinho melhor, eu falei assim, não, vamos rever a apostila? Daí eu falei assim, nossa, meu Deus, olha tudo isso que a Havaiana tá falando e eu não tô prestando atenção, sabe? Era um véu, assim, que tinha na minha frente mesmo quando eu engatilhei essa questão de escassez. Porque o que acontece? Quando a gente começa a engatilhar isso, a gente começa a vibrar num medo muito grande. Num medo muito, muito grande e muito profundo. E quando a gente fala sobre medo no Theta Healing, o medo que nós conhecemos não é um medo verdadeiro. Assim, quando eu falo, não que você não tenha esse medo, mas existe um medo interno muito, muito, muito mais profundo e que talvez não tenha absolutamente nada a ver com o que você está passando agora, mas que está sustentando isso, né? Então, assim, eu precisei ir em busca desses medos, assim, muito profundamente. E quando eu falei da história do meu avô, foi justamente por conta disso, sabe? Porque foi algo muito forte na história da minha família. Especialmente, né, ele contava as coisas que ele passava, né? Ele não tinha essa questão de vitimismo nem nada, sabe? Meu avô falou que era uma pessoa muito pra frente, né? Ele tinha um amor pela vida que, nossa, ele me ensinou muito sobre isso, sabe? E sobre ir atrás das nossas oportunidades, né? Tem uma frase que o meu avô falava muito que, assim, é quase um lema de vida pra mim, que é: se todo mundo fechar as portas na sua cara, você entra pela janela, né? É uma questão muito assim, só que vinha com essa energia de medo e de sobrevivência, né? Então, assim, não tava... Era uma frase super bacana, eu ainda uso penso muito nessa frase, né? Mas com uma energia mais na vibração do amor, sem precisar da luta, do sacrifício, né? Dessas coisas. E eu precisei olhar pra tudo isso dentro de mim. Só que mesmo assim, eu olhando pra tudo isso, né, eu ainda tinha algo que não tava bacana. E aí teve um dia que, assim, eu conto essa história sempre, tá? Quem me segue aqui já ouviu essa história, vocês vão continuar me ouvindo, porque foi um dia, assim, foi um dos dias mais importantes da minha vida, de verdade, foi um dos dias mais importantes. Eu tava tão cansada, eu tava na casa dos meus sogros, eles moram numa chácara, né? Eu tava lá, eu falei assim, eu vou meditar. Eu preciso meditar. E eu fui fazer uma coisa muito feia, que não indico pra ninguém fazer, mas eu fui tirar satisfação com o Criador.
Eu fui, assim, colocar o Criador contra a parede, sabe? A pessoa que... Quem sou eu pra colocar o Criador contra a parede, né? Mas eu fui fazer isso. Eu tava muito desesperada e exausta. Eu falei assim, vou lá tirar satisfação com o Criador. E eu assim, Criador, eu não aguento mais. Eu falava assim, tipo, eu não tava chorando, mas por dentro eu tava, sabe? Assim, eu não aguento mais passar por essa situação, pelo amor de Deus. Né? O que eu tenho que fazer? Me fala, né? Tipo assim, me manda uma luz aqui, me dá um sinal. Eu falo assim, sabe? O que tá acontecendo que eu não tô fazendo direito? Tipo, e assim, eu fui, sabe, desabafar mesmo lá no 7º plano, né? No amor incondicional. E aí o Criador, com todo o seu amor, com todo o seu acolhimento, respondeu pra mim, Juliana, o que é que você fazia antes de ser terapeuta para vibrar na abundância, para vibrar na prosperidade? Foi só isso que ele me respondeu. O que você fazia antes? E aí, no momento que o Criador me falou isso, todas as minhas fichas caíram. Todas. Porque assim, quando a gente vai conversar com o Criador, pra quem não é Theta Healer ainda, né? A resposta sempre vem da forma mais amorosa, mas com aquilo que a gente precisa ouvir, sabe? Com aquilo que vai fazer com que a gente encontre a solução, sabe? Com que a gente encontre a verdade. Quando o Criador me falou isso, assim, parece que eu voltei pra mim, que eu voltei pro planeta Terra. Porque o que tinha acontecido? Eu sempre com essa energia de proatividade. Eu quero uma coisa, eu vou atrás. Eu quero uma coisa, eu faço acontecer, né? Eu tenho assim... Eu tava numa reunião ontem, né? Eu tava até conversando assim, eu tenho 6 planetas em Capricórnio. Na minha numerologia, eu tenho 2 números 4, que são números, assim, gente, de trabalho mesmo, de ir atrás das coisas, fazer as coisas acontecerem. Eu sempre tive essa energia. E aí, quando eu virei terapeuta, o que eu engatilhei junto com a escassez? Só pra vocês começarem a entender o que tá por trás dessas coisas, né? O que eu engatilhei? Que eu tinha que jogar tudo pro universo, que só de fazer, né, os meus rituais as coisas iam acontecer, que era só limpar a crença, que eu tinha que esperar as pessoas baterem na minha porta, que tudo assim, que as coisas tinham que vir pra mim, que eu tinha que atrair, entende? Que era tipo assim, estou aqui parada na minha, só venham pessoas, venham, né, tô aqui, ó, né, imã, né, as pessoas que tinham que vir até mim. Como se eu não tivesse que fazer nada. No começo, eu não tava encarando terapia como um trabalho. Porque pra mim, a palavra trabalho, né, ela tava numa estafa tão grande, ela tava vindo com uma carga negativa tão grande, sabe, que eu não queria mais trabalhar. Internamente, eu não queria mais trabalhar. E aí, como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou atender clientes se internamente eu não queria mais trabalhar? Então, assim, quando eu virei terapeuta, né, eu comecei a engatilhar essas coisas de que, tipo assim, nossa, a gente tem que viver de luz, né, de que a gente tem que ser abraçadora de árvore. Eu engatilhei que eu tinha que ser hippie, sabe, assim, várias coisas que eu acabei captando da energia coletiva de ser terapeuta mesmo. E assim, eu tava exausta. Eu tava exausta mesmo. E aí, ao invés de eu ir curar, né, as minhas questões emocionais que eu passei nesses 8 anos de moda e da minha infância e da minha criação e não sei o que lá, não, eu foquei no dinheiro. E a Vaiana Stable, ela fala que muitas das questões de escassez que a gente passa, vocês vão perceber que a maioria delas não tem nada a ver com o dinheiro em si. Só que assim, eu fui trabalhar todas as crenças de dinheiro possíveis. Eu não sei quantos autoatendimentos eu já fiz na minha vida sobre dinheiro. Eu não sei mesmo, gente. Foram assim meses e meses e meses e meses e meses a fim que eu fiquei me trabalhando com isso. Por isso que eu criei a elucubração mental. E por isso que eu fiquei muito desgastada. E aí, quando o Criador me falou isso, eu entendi. Eu falei assim, uau, meu Deus, sabe? Acendeu a luz, né? Mas assim, imagina o tamanho da luz que se acendeu na minha cabeça naquele momento.
Porque quando o Criador falou isso, eu entendi que eu não estava encontrando o meio termo das coisas. Eu estava indo do 8 pro 80, né? Eu não estava encontrando o meio termo das coisas. E isso era necessário, porque aí eu comecei a conversar com o Criador. Aí quando a luz acendeu, eu estava pronta para escutar o Criador de verdade. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, quando a gente está no desespero, quando a gente está vibrando no medo, a gente não consegue ouvir as mensagens numa vibração de amor. A gente não consegue, é muito desafiador mesmo. Por isso que a Havaiana fala pra gente limpar os nossos medos, limpar os nossos ressentimentos, limpar os arrependimentos. Porque tudo isso afasta a gente do Criador. E o Criador é a abundância, né? É a fonte infinita de todas as coisas que existem aí no universo. E é quando a gente tá numa vibração muito baixa, a gente não consegue escutar direito. Só que nesse momento a luz entrou na minha cabeça e aí eu comecei a conversar com o Criador. E aí o Criador começou a me explicar sobre isso, né? Que, Juliana, você precisa... Antes você não se trabalhava tanto espiritualmente. Eu buscava ajuda espiritual, mas sempre vinha de fora, não vinha de dentro, sabe? Não era eu indo atrás das minhas questões, eu me trabalhando. Era sempre assim, eu vou no centro espírita, eu vou receber um atendimento, eu vou passar por tal coisa, mas eu não tinha, digamos assim, que o empoderamento da minha espiritualidade, eu não tinha autonomia espiritual antes de eu entrar no Theta Healing, tá? Eu não tinha isso mesmo, sempre vinha de fora, né? Eu não acreditava que eu podia mudar minha própria realidade, que eu podia me trabalhar, que eu podia me conhecer, eu não conhecia essa realidade. Foi só quando eu estudei Theta Healing que isso veio. Mas antes eu tinha essa proatividade. E era assim mesmo, gente. Eu queria alguma coisa, eu ficava assim, obstinada a fazer aquilo, sabe? Eu precisava ir atrás daquilo, fazer aquilo acontecer. Eu sempre tive essa energia dentro de mim. Só que eu abri mão de tudo isso para desenvolver a minha espiritualidade. E aí, a partir do momento em que eu conversei com o Criador e o Criador me explicou tudo isso, eu entendi que eu precisava... No começo eu usava a palavra equilíbrio, né? Então, eu entendi que eu precisava me trabalhar, mas que eu precisava agir também, que eu precisava fazer a minha parte direito, né? Que eu não estava fazendo, eu estava deixando aquilo, né? Tipo assim, nossa, no amadorismo mesmo. Amadorismo. Né? Eu não estava encarando aquilo como um trabalho, eu não estava encarando aquilo como uma profissão. E, de fato, né? Você tá lá, não importa se você fez faculdade ou se você fez alguns cursos. É uma profissão. Hoje em dia, as coisas, elas acontecem diferente. Tem tantas profissões novas no planeta Terra, né? Tem tantas coisas novas chegando. E, assim, ser terapeuta é uma coisa nova que está chegando no planeta Terra. Antes isso vinha com um peso, uma energia de sacrifício, de luta muito grande. Hoje não precisa mais ser assim. E aí, quando o Criador me falou isso, eu comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida. Porque o que a Havaiana Stable, para quem não conhece, né, a canalizadora do Theta Healing, o que ela fala sobre isso? Que a gente só tá pronta para ter mudanças de verdade na nossa vida quando a gente entende a situação que a gente tá passando. Quando a gente cria consciência sobre os problemas, né? Quando a gente entende de verdade a origem das coisas que estão acontecendo. Então, naquele momento, obviamente, eu tinha, sim, muitas crenças com dinheiro, eu tinha muitas crenças em relação a isso. Só que a origem do meu problema não estava na crença com dinheiro. A origem do meu problema estava na origem de que eu não estava fazendo a minha parte. Eu não estava fazendo aquilo que eu precisava ser feito. Que era o quê? Aprender a me divulgar corretamente. E quando eu falo me divulgar corretamente, são coisas aqui do planeta Terra, né? Então, quando o Criador me falou sobre isso, aí sim, eu fui estudar mais profundamente sobre marketing digital. E assim, gente, vocês nem vão acreditar, mas eu sou pós-graduada em gestão de marketing. Assim, porque na moda eu trabalhava com isso. Então, assim, era um bloqueio muito grande que eu tinha. Entende? Era um bloqueio enorme que eu tinha. Só que assim, aí eu fui, né, entender mais. Então, assim, eu fui estudar mais sobre Instagram. Aí eu comecei, né, e aí eu percebi, beleza, Instagram, tô com medo de aparecer. Aí sim, vamos trabalhar as coisas, né, que acontecem com o medo de aparecer, da timidez que eu falei pra vocês que eu tinha, né, mas
vamos colocar na prática. Então, assim, eu precisei trabalhar o meu perfeccionismo por conta disso também, porque eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de críticas, de julgamentos, mesmo que ninguém tava nem aí pra mim, isso existia dentro de mim. E aí isso influenciava na minha escassez, né? Porque tudo influenciava na minha escassez. Gente, pra vocês terem noção, eu tinha tanto medo, assim, dessas questões. Quando eu me tornei terapeuta, esse medo de julgamento e crítica, tinha pessoas que, sei lá, que estudavam comigo na escola. Já estudei em escola de judeus também, bolha, né? Assim, mega bolha da vida, né? Eu fui criada nessa bolha. E aí, o que acontece? Eu não falava com essas pessoas há mais de 10 anos, sabe? Assim, há muito tempo. Ninguém nem queria saber de mim, só que na minha cabeça eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, se eu começar a dar certo como terapeuta, se eu começar a aparecer e as pessoas verem que eu tô ganhando dinheiro com isso, né? Fazendo dinheiro com isso, o que eles vão falar? Da Juliana, que era CDF na escola, né? Que eu era, tipo assim, a CDF, sabe? Assim, tipo, né? Todas essas coisas assim, tipo, sempre, né, nos ranking top, assim, da minha sala e tal, de nota, né, eu era essa pessoa. Até hoje eu sou, tipo, CDF, mas hoje eu tô um pouquinho mais relaxada, né. Mas, assim, o que essas pessoas iam pensar de mim? E aí tudo isso foi criando esses buracos de abundância. Tudo isso foi criando buracos de abundância em mim, porque tudo isso tava impedindo eu de fluir com aquilo que eu tava escolhendo fazer. Né? Porque eu falo pra vocês que a missão de vida, gente, não é somente a gente ser terapeuta. A missão de vida não é somente, né, não é o nosso trabalho, não é a nossa profissão. A missão de vida é algo grandioso que a gente tá fazendo o tempo todo, desde que a gente nasce. Né? A gente veio pra aprender, a gente veio pra se desenvolver, a gente veio pra ajudar outras pessoas. Assim, você pode ajudar outras pessoas de várias formas. Né? E assim, a minha escassez estava impedindo isso. E eu tava bloqueando tudo. E aí, quando a gente tá indo contra a nossa missão de vida, é onde as coisas estão dando totalmente errado. Só que o que a gente não entende é que a gente se comprometeu a fazer isso aqui no planeta Terra. Estar aqui no planeta Terra não é uma punição. A gente escolheu. E a gente tem o direito de ser abundante e próspero aqui no planeta Terra, né? E nessa vida. E aí, quando a gente tá indo contra a nossa missão, tudo dá errado. E aí, na minha questão, era o financeiro, que tava tudo dando errado. Né? E eu nunca tive esses problemas antes de me tornar terapeuta. Fui engatilhando isso por conta, né, dessas crenças todas. E aí o que aconteceu? Precisei começar a fazer a minha parte aqui no mundo material, no mundo físico, para essas coisas dar certo. E aí começaram a vir clientes, aí começaram a vir as alunas, aí começaram a surgir outros projetos. Mas quando eu comecei a trabalhar com mais foco, né? Então foi quando eu comecei a pedir, digamos assim, um direcionamento mesmo para o Criador do que deveria ser trabalhado na minha vida, né? Até eu começar a ter mais clareza sobre isso, eu comecei a pedir muito direcionamento para o Criador, para me ajudar a ir de uma forma mais certeira, né, na resolução dos meus problemas. Mas eu comecei a fazer a minha parte. Eu comecei a agir, entende? Então eu parei, né? Parei com aquela criancice mesmo, era pura criancice, tá, gente? Quem não faz o que precisa ser feito é a sua criança aí que tá ferida e tá precisando de atenção de alguma coisa, porque adulto tem responsabilidade, adulto assume a responsabilidade e faz as coisas. Então até isso eu precisei. Criança não sabe lidar com dinheiro. Né? E assim, a minha criança tinha várias coisas lá que eu precisava limpar também para poder assumir responsabilidade, desde coisas do tipo que eu ficava me lembrando, assim, teve uma que foi muito significativa para mim, né? Quando a gente sai do prézinho e começa a entrar no fundamental, na minha época era a primeira série, né? E aí eu lembro, assim, perfeitamente dos meus pais falando, olha, agora você vai começar a fazer prova. Agora a coisa vai começar a ficar séria, agora você vai começar a ter responsabilidade. Eu lembro que naquela época, eu já engatilhei que isso era chato. Naquela época. Eu já aprendi que aquilo era chato, e aí todo o trabalho que eu ia ter na vida ia ser um saco. Eu lembro perfeitamente desse dia, que assim, agora você vai começar a fazer prova. Como se naquela época eu já tinha que ter responsabilidade, e eles já estavam me passando que responsabilidade era uma droga.
né, que fazer as coisas na vida era uma droga. Eu entendi daquele jeito, pelo menos, né? Não sei se eles acham isso, mas eu absorvia as crenças daquele jeito quando eu tinha 7 anos, sabe? E a partir desse momento, todo o trabalho que eu tinha era um saco. Eu deixava tudo pra fazer em cima da hora, deixava tudo pra depois, porque era um saco. E aí, como é que eu vou vibrar prosperidade? Como é que eu vou criar abundância na minha vida se tudo o que eu tenho que fazer é um saco? Se, tipo assim, às vezes tinha cliente que vinha agendar comigo. Olha como isso é contraditório na nossa mente. A cliente vinha agendar comigo, chegava o horário de eu atender essa cliente, eu já começava a pensar, ai, que saco! Espero que passe rápido. E eu pensava isso mesmo. E assim, eu ficava manifestando clientes, e quando eu ia atender clientes, eu achava um saco. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa ir olhando, sabe, né, na nossa vida. E não necessariamente elas têm a ver com dinheiro. Elas não têm a ver com dinheiro, gente. Na maioria delas. Eu tô atendendo um caso, né? Tô fazendo um tratamento, assim, com o Theta Healing, de um caso que é de uma escassez, assim, muito, muito, muito profunda. E até agora, a gente, nos atendimentos que eu fiz, né, com essa pessoa, a gente não falou de dinheiro. A gente não falou de dinheiro, a gente falou de arrependimentos, a gente falou sobre polaridades masculinas e femininas, mas a gente não falou de dinheiro. E até a gente tá, né, fora do nosso feminino, que foi algo que eu converso com vocês bastante, que eu precisei aprender também, que ainda estou em constante aprendizado, né? Mas a gente ficar carregando essa energia masculina para tentar ter sucesso, para tentar fazer as coisas acontecerem, pode até ser que você consiga isso por um tempo, mas você não sustenta isso para sempre. Porque tá fora da nossa energia feminina, não dá. A gente fica cada vez mais esgotada. E eu tinha isso. Carregava um masculino muito forte dentro de mim, né? E aí chegou uma hora que explodiu. Até que a gente não consegue. E aí vem a escassez com tudo, sabe? Até a Madalena colocou... Não, desculpa, a Marlene colocou assim, problemas de merecimento. Sim, problemas de merecimento, né? De que a gente pode ter coisas boas. E fora, obviamente, né? Muitas questões ligadas com espiritualidade e dinheiro, né? Que as curadoras carregam isso, então assim, de que a gente pode receber presente, mas a gente não pode receber dinheiro pelo nosso trabalho. Então assim, foram várias e várias coisas. Eu precisei limpar muitos votos de pobreza que tinham na minha família, que tinham em outras existências também. Limpei tudo isso, tá? Mas o principal que o Theta Healing me trouxe de percepção foi isso, que hoje eu chamo de sustentabilidade, né? Foi encontrar a sustentabilidade entre a minha espiritualidade e a minha ação. E é um negócio que ele é tão louco, porque até quando a gente vai falar de manifestação no Theta Healing, que basicamente manifestar é você acessar essa energia de criação, né, para materializar coisas, situações na nossa vida, né, e não só bens materiais, mas oportunidades, né, várias coisas. Você, né, trazer isso para criar a realidade que você deseja viver, digamos assim, né. Isso é tão louco porque a resposta já estava nessa própria palavra, né, era manifeste ação, manifestação, né, era acessar o Criador e agir. E a Vaiana, ela sempre fala isso, só que não entrava. Eu falo muito para as minhas alunas, eu tô falando as coisas, mas vocês não vão absorver tudo no curso. Porque nem sempre vocês estão prontas para absorver toda essa informação. Vai ter um momento que vai virar alguma coisa dentro de vocês e aí você vai se lembrar dessa informação. Mas naquele momento, naqueles primeiros meses, isso não entrava dentro de mim. Só que quando eu comecei a fazer a minha parte, aí foi onde eu senti que a minha prosperidade estava, né, eu não vou falar 100% curada, porque, né, eu acho que leva um tempo, né, pra gente poder falar isso, mas assim, muito bem transformada, digamos assim, mas muito bem transformada mesmo. E aí ela começou a ficar tão transformada a ponto de que eu já estava fazendo mais dinheiro com o meu trabalho com as terapias do que quando eu estava lá na CLT. E era algo que eu considerava impossível. Impossível. Então assim, foi muita coisa mesmo que eu percorri, foi muita coisa que eu precisei olhar pra dentro, mas o mais importante foi
a sustentabilidade entre o espiritual e o material, que é o que eu vivo falando para vocês, né? E eu vou continuar falando e continuar falando e continuar falando até entrar na cachola mesmo, até entrar no seu subconsciente, né? Porque é o caminho. E eu acredito, assim, de olhos fechados nisso. Eu acredito nisso porque isso aconteceu comigo e eu conheço pessoas, né? Vou falar do nosso meio terapêutico, mas assim, de outros meios também, né? É meio que isso, de começa a se trabalhar, começa, né, a atuar no seu autoconhecimento, que é importantíssimo, gente. Autoconhecimento, independente se você quer ser terapeuta ou não, ele é necessário na sua vida, tá? Ele é necessário, tá? Não interessa, porque assim, a gente não se conhece. A gente não se conhece. E você criar negócios, você, né, ver para sua prosperidade, para sua saúde física, emocional, mental, você precisa olhar para dentro, tá? Não tem, não dá para sustentar muito tempo uma vida em que você não começa a se conhecer e não começa a se trabalhar, tá? Isso dá um desgaste muito grande. Eu sei porque, né, eu conheço um monte de gente aí com burnout. Nossa sociedade está toda, né, ruim da cabeça. Isso é falta de sustentabilidade entre o espiritual e o material, entre o agir, né? E aí a gente vai tendo os nossos aprendizados. Isso também faz parte da nossa missão, né? De entender como que eu vou aprender isso, como que eu vou colocar isso na prática, né? O que eu vim pra fazer. E aí foi por causa do Theta Healing que eu falo que eu tenho a minha prosperidade hoje, né? E aí depois, beleza, fui evoluindo com isso, né? A minha empresa foi crescendo, foi se estruturando, né? Esse ano, eu falei pra vocês que muita mudança vai acontecer aqui na minha empresa. Eu tô com o meu trabalho totalmente focado para Theta Healers, né? Por que eu tô com o meu trabalho focado para Theta Healers na mentoria, na questão de construção de negócio, no seu desenvolvimento como terapeuta? Porque eu já estudei muita terapia. No ano passado eu tive contato com várias terapeutas, né, por conta do meu projeto do Despertas, né? E assim, eu não vejo nenhuma terapia que faz você conseguir mudar tanto a realidade. Eu sei que tem pessoas que conseguem, tá? Não é preconceito contra as outras terapias, mas assim, tão profundamente igual o Theta Healing faz, eu não vi. Até hoje. Até hoje eu não vi, e eu falo isso porque eu lidei com muitas terapeutas. As pessoas estudam vários tipos de terapia e não sabem como melhorar a própria vida, não sabem como resolver os seus problemas a partir da terapia. E o Theta Healing te dá as ferramentas para você fazer isso. Entende? Então, assim, por isso que eu vou trazer o meu foco nesse ano para as Theta Healers, os Theta Healers também, né? A gente dá um espacinho para os meninos chegarem também, mas, né, a maioridade aqui são as mulheres, né? Porque a mentalidade é muito diferente. O Theta Healing é uma terapia que trabalha com o direcionamento da nossa mentalidade, e isso foi imprescindível para que eu pudesse curar essa escassez dentro de mim. E quando se de repente eu engatilho alguma coisa, né, que tem a ver com isso, porque a gente tem crenças de muitos lugares, né, de muitos tempos, se eu engatilho alguma coisa desse tipo, rapidinho eu já resolvo hoje. Rapidinho eu já peço direcionamento para o Criador e já peço o que eu preciso fazer na minha vida atual para que isso aconteça. Então, esse é um primeiro passo, né, que eu dei com a técnica, com o meu trabalho como terapeuta. Qual que foi o próximo passo e o passo até que a gente tá dando, né, eu e o Bruno, né, como empresa, que estamos dando hoje, que é uma das coisas que a Vaiana fala também, que é muito importante. A gente não ter uma única fonte de renda. Porque quando a gente tem uma única fonte de renda, né, se de repente dá alguma, né, estremecida assim na base e essa fonte de renda ela não dá certo, a gente pode ter limpado todas as crenças do mundo, mas a gente volta a engatilhar com a escassez. Então a Vaiana fala que é muito importante que a gente tenha dinheiro entrando de diferentes fontes. Por isso que eu falo para as terapeutas que estão aí no início, para as terapeutas que ainda não deram certo, né? Ou se você é autônoma e ainda não deu certo também, né? Procura uma outra fonte de renda que não vá consumir tanto o seu tempo, mas que você sinta, sabe, algo que é um dinheiro mais fácil,
de entrar, né? Algo que tá fluindo pra você. E aí você vai fazendo o trabalho que você quer mesmo em paralelo, pra que ele comece a fluir, deslanchar, né? E você possa focar nisso. E depois você vai encontrando outras fontes de renda também. Na semana passada eu dei uma mentoria pro uma aluna minha que eu quase dei, tipo assim, 3 tapas na cara dela e um chacoalhão. Se não fosse online, eu ia dar um chacoalhão assim nela. Porque ela tava com um trabalho super próspero, assim, que tava funcionando, né? Ela reinventou o trabalho dela na pandemia, né? Ela tinha loja de roupa. E aí ela reinventou o que ela tava fazendo na pandemia. E assim, ela queria largar uma coisa que tava dando certo pra ser terapeuta. Eu só olhei pra ela e falei assim... Quase engatilhei a Márcia sensitiva, sabe? Assim, para de ser louca! Para de ser doida! Sabe assim, você não vai abandonar um negócio que tá dando certo pra se jogar na terapia sem, com uma mão na frente e outra atrás. Você vai fazer os dois em paralelo, por favor, né? E se você ser terapeuta não significa que você precisa abandonar as coisas que você faz, as coisas que você já tem, ou se você é autônoma, né? Você não precisa abandonar todas as suas habilidades e deixar no passado. Eu tava deixando tudo no passado, gente. Tudo no passado, todas as minhas habilidades que eu desenvolvi com a moda, eu deixei lá no passado. Porque assim, só pra vocês entenderem, quando eu trabalhei com moda, eu trabalhei com construção de negócios, com administrativo, eu trabalhei com marketing, sabe, com gestão de projetos. Assim, olha a experiência que eu carreguei nesses anos da moda. Eu tava assim, ignorando tudo isso, toda essa informação. Então, assim, a gente pode usar as coisas que a gente já sabe no nosso dia a dia. A gente não precisa deixar pra trás só porque a gente tá querendo seguir um caminho diferente, né? Não tem muito essa de, tipo assim, estou começando do zero. A gente meio que começa do zero, mas a gente tem experiência, a gente tem informação, a gente já tem habilidades que a gente pode adaptar para esse novo cenário. Então isso foi importante para que eu curasse a minha prosperidade, a minha abundância. Entende? Aí hoje em dia a gente tá começando a evoluir, né? Agora o Bruno, que focou muito no meu trabalho, tá começando a evoluir com o trabalho dele de novo, né? Com um direcionamento mais dele. Pra quê? Pra que tenha mais uma fonte. E assim, quando eu falo pra vocês de ter várias fontes, eu tenho os meus atendimentos, eu tenho o curso de Theta Healing, eu tenho o curso de cristais, agora eu tenho os atendimentos coletivos que eu faço uma vez por mês, né? Que ainda tá um projeto no começo, mas que daqui a pouco vai fluir. Aí eu vou ter a minha mentoria, eu tenho a minha loja de cristais. Então, assim, são várias fontes, porque se uma não dá certo, opa, eu tenho a outra, e eu tenho a outra, eu tenho a outra. Ou eu vou criando outra, e criando outra, e criando outra. Entende? Mas isso é necessário para que a nossa vida flua. Para que a gente não trave por conta disso, entende? Porque o dinheiro é uma energia, gente. E é uma das formas de a gente conseguir as coisas no planeta Terra. Não é a única, mas é uma forma muito importante. E faz parte da nossa missão mesmo, aprender a lidar com dinheiro. Se a gente está aqui nesse momento do planeta Terra, você vai precisar aprender a lidar com dinheiro. E existem várias formas de fazer isso. Você vai precisar encontrar a sua. Certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. E já vai me colocando aqui, né? Ajudou vocês? Caiu as fichas de vocês aí também? Né? Do que vocês estão passando? Deixa eu ver aqui. Peraí, o que vocês estão escrevendo? A Gé, eu sempre estou entre altos e baixos. Agora que retomei o estudo das terapias, fui demitida da empresa onde eu trabalhava. Algumas pessoas disseram que isso foi só um empurrãozinho. Não, isso é crença. Tá? Isso é crença sua de que você precisa de uma situação dessa para te dar um empurrãozinho. De que você precisa que a água bata na bunda para você parar de procrastinar com aquilo que você quer, tá? Isso foi algo que você acabou criando no seu sistema de crenças. E aí quando você, por exemplo, estuda o Theta Healing, você começa a ensinar para suas células, né? Que você pode ter a sua motivação sem precisar passar por uma demissão. Sem precisar passar por uma situação desafiadora para se motivar. Tá? Isso é o nosso sistema de crenças que vai criando. A Maria, bem desafiador. O dinheiro que entra é só do salário de professor e na família sempre foi bem limitado. Sempre existiram aquelas crenças com relação a dinheiro. Dá pra olhar pra tudo isso, mas eu vou te falar que mais do que as crenças de dinheiro, né, é você carregar as crenças em relação à sua profissão. E aí são as crenças de que professor é desvalorizado, né? De que professor é meio que assim, sabe? É uma profissão tão importante, mas que professor não é reconhecido, né?
Então, assim, é meio que trabalhar isso, tá? Porque eu conheço professores que criaram outros tipos de solução e estão super na prosperidade. Então, sempre dá pra gente fazer alguma coisa diferente. Deixa eu ver aqui. A Laís, eu não sou terapeuta, sou designer de ambientes autônoma, mas estou vivendo na escassez. Não consigo sair da casa dos meus pais e tenho medo de sair da minha reserva e tem fim, esgotar rápido. Então, você tá vendo o medo que eu falei pra vocês? É o medo, entende? Então, não necessariamente tem a ver com dinheiro. Tem a ver com medos muito profundos. Então, o que vai acontecer se eu sair da casa dos meus pais? O que vai acontecer se o dinheiro parar de entrar? O que vai acontecer se eu tiver na minha, né, por conta própria? O que vai acontecer se eu tiver responsabilidade sobre a minha própria vida? Entende? São todos os bloqueios internos que a gente precisa olhar para começar a se trabalhar. E aí tem uma questão, né, dessa questão de não consigo sair da casa dos meus pais. Tem uma questão aí de uma criança que precisa de atenção, uma criança que precisa de nutrição, tá? Pra poder curar isso. Ó, tá falando pra mim, tá falando de mim. Gente, eu entendo vocês, eu já passei por isso. Eu sei o quanto é desafiador, o quanto é desesperador, sabe? Eu sei muito como isso é desesperador. Ó, a Má. Estou insatisfeita com o meu trabalho, estou lá há 10 anos e não tenho mais prazer em trabalhar. Eu tava assim na moda. Eu tava assim, eu não tinha vontade de acordar, de levantar da cama pra ir trabalhar. E aí, o que você vai fazer, Má? Não joga tudo pro alto, tá? Não joga tudo pro alto. Eu fiz isso e eu não recomendo vocês fazerem isso. Você vai começar a procurar alguma coisa que, sabe, que te motive, alguma coisa que você gosta, que te traz felicidade, que te traz alegria, e você vai começar a fazer isso em paralelo, tá? Você vai começar a fazer isso em paralelo. E, assim, gente, a gente precisa trabalhar, né? Independente do caminho que vocês escolherem, tem pessoas que vão pro psicólogo, tem pessoas que estudam autoconhecimento, a gente precisa se trabalhar, tá? A gente precisa olhar para essas dores, para esses buracos, porque se a gente não olha para isso, a gente só vai estar saindo, né, de um lugar e criando a situação em outro lugar de novo, tá? Enquanto a gente não olha para isso, enquanto a gente não entende, não resolve só a gente sair não é só sair do emprego, tá? E eu falo isso porque é a realidade, não é só sair do emprego, tá? E eu tenho certeza que se eu tivesse continuado na moda, sair do meu antigo emprego, mas tivesse ido pro outro, eu ia criar a mesma situação. Eu ia criar, porque eu estava dentro do meu sistema de crenças. E a gente precisa, se a gente quer criar uma vida mais leve, se a gente quer criar uma vida mais feliz, isso começa de dentro, tá? A gente precisa. Eu falo isso do Theta Healing porque foi, né, a técnica mesmo que me ajudou. Que, assim, eu persisti muito dentro do Theta Healing, eu queria muito fazer ele dar certo pra mim. E foi isso que eu fui atrás, sabe? Foi isso que eu fui buscar na minha vida. Eu queria a mudança de qualquer jeito, eu não aguentava mais, não aguentava. Então, eu fui buscar esse caminho, né? E eu falo pra vocês porque dentro de tudo que eu já vi, pra mim é a técnica mais completa, sabe? É a que te dá a você conhecer as suas origens e que te mostra como mudar isso na prática, tá? Então, assim, pra mim é a técnica mais completa. Dito isso, tá, gente? Vou convidar vocês para o curso gratuito que vai ter dos dias 18 ao dia 24 de abril, que é os Segredos do Theta Healing, onde eu vou te explicar mais profundamente sobre as questões que acontecem dentro de você, por que vocês têm problemas, por que vocês não conseguem sair disso, até por que vocês começam a criar certas situações, por que a gente tá numa escassez, por que a gente tem uma doença, entre tantas outras coisas, né? Por que a gente não fica tanto tempo desempregada e não consegue, né? Tudo isso existe um motivo. Então, é nesse curso gratuito que eu vou explicar isso pra vocês e ensinar algumas coisinhas para que vocês possam já começar a ter, né, uns benefícios aí. Então, se inscreva, tá? Porque só quem se inscrever vai ter acesso a certas coisas, só quem estiver nos grupos do WhatsApp vai ter acesso a certas coisas. E na próxima semana a gente vai começar a semana mais aguardada desse Instagram, que são as demonstrações de atendimento de Theta Healing que eu faço ao vivo. Então eu sorteio pessoas ao vivo para serem atendidas por mim. Então você vai precisar estar inscrita lá para ter mais chances de ser chamada, certo? Para ser avisada, ser lembrada de tudo isso.
tá bom? Então é isso. Mais tarde, eu acho que é 4 horas da tarde. Eu sou mãe, gente, minha memória tá meio assim, sabe? Cancelado, né? Mas eu acho que é 4 da tarde, vou fazer entrevista hoje, histórias reais de Teta Healers. Então, coloca aí na agenda para vocês se inspirarem com a história das minhas alunas que eu estou entrevistando todos os dias desta semana até sexta-feira, tá? E amanhã, 8 horas da manhã, temos mais live, tá bom? E aí eu vou colocar o lembrete aqui pra vocês depois. Então, um ótimo começo de dia pra vocês. Aí, só respondendo aqui, esse curso me habilita a atender? Sim, me habilita a atender. E quando você estuda o Theta Healing, respondendo a Laís, você não é obrigada a ser terapeuta. Igual eu falei, eu não entrei no Theta Healing pra ser terapeuta. Eu estudei Theta Healing pra melhorar a minha própria vida, pra resolver os meus bloqueios, pra me entender, que eu falo que eu passei 29 anos da minha vida sem saber quem era a Juliana de verdade. Eu não sabia mesmo. Então, eu fui buscar o Theta Healing por conta disso, né? Porque eu recebi um atendimento, lá no Segredos do Theta Healing eu vou contar isso em mais profundidade, mas eu recebi um atendimento que mudou muito a minha vida e me fez ter essa vontade, sabe? Foi assim, um respiro que eu não tinha há muito tempo. Então, você pode se tornar terapeuta se você quiser, porque tem uma certificação internacional, mas se você não quiser, tranquilo. Melhore a própria vida, que isso é a prioridade, né? Eu falo até pra quem quer ser terapeuta, se trabalha primeiro, tá? Porque não dá certo se você não se trabalha, tá? Não tem como você ajudar as outras pessoas se você não tá bem. Então, assim, a prioridade é você começar a melhorar os seus bloqueios e abrir espaço na sua vida para que essas oportunidades vão chegando, certo? Então é isso, gente. Obrigada pela live hoje. Amei encontrar vocês aqui. Nos vemos hoje 4 horas, que eu vou entrevistar a Gabi, que tem uma história assim fantástica para inspirar vocês. E amanhã, 8 horas da manhã, tem mais live falando como eu resolvi. É que eu não lembro qual é o tema, tá, gente? De verdade, mas eu vou colocar aqui, tá? Mas como eu resolvi algumas coisas aí na minha vida usando o Theta Healing, certo? Beijo grande, gente. Até mais tarde.